O Senhor Deus, Santíssimo, Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, Ele nos convoca para a sua adoração, para o seu louvor. Nesta tarde, nós queremos render toda glória e todo louvor ao nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem abençoado o nosso seminário, abençoado a vida dos irmãos, por meio dos cursos livres que o JMC tem oferecido, e portanto nós queremos glorificar e exaltar o nosso Deus pela sua provisão e pelo seu cuidado durante esse tempo. Leiamos a palavra do nosso Deus no Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 9. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vamos orar ao nosso Deus. Convidamos o reverendo Pablo para nos conduzir a Deus numa oração de adoração. Oremos, irmãos. Graças nós te damos, Senhor. Rendemos louvores ao teu nome, porque tu és grande, Senhor, cheio de graça, cheio de misericórdia, um Deus compassivo e clemente, um Deus, Senhor, que se apiedou de nós, o Senhor Criador, Senhor Providente. Nós reconhecemos que este dia, Senhor, foi arquitetado, planejado desde antes da fundação do mundo, Senhor, para acontecer, para que estivéssemos aqui neste local rendendo graças a Ti, reconhecendo, Senhor, a Tua boa mão em tudo, cuidando da nossa vida, nos fazendo crescer, Senhor, para servir a Ti e servir a Tua igreja. Nós Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor faz isso por misericórdia, não porque nós temos qualquer atrativo de nossa parte, Senhor, para que o Senhor nos leve a este caminho, mas porque assim o Senhor for servido. O Senhor é um Deus cheio de graça, um Deus que se voltou a nós, especialmente na pessoa e na obra do Teu Filho Jesus Cristo. E de fato, Senhor, nós nos atrevemos a chegar em Tua presença, nós ousamos, Senhor, nos aproximar de Ti para cultuar a Ti, não por nada em nós, nem que nós pudéssemos reunir todas as nossas melhores obras, Senhor. Nada disso, Senhor, poderia fazer jus à Tua glória, à Tua majestade, e nem poderia, Senhor, constranger e mover a Tua mão em relação a nós. Nós sabemos, Senhor, então, que é essa graça, essa misericórdia que o Senhor demonstrou em Cristo Jesus, o mediador da aliança, o nosso Senhor, o Teu Filho. É no nome dele, Senhor, que então nos aproximamos de Ti e pedimos que o Senhor nos receba em Tua presença por Ele, que o Senhor receba o nosso culto que prestamos a Ti, cada palavra, cada canção, Senhor, nossa a audição da Tua palavra, inclusive todos os atos deste culto, nós Te pedimos que o Senhor receba, e receba em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que com o Seu sangue nos perdoou, nos comprou, Senhor, e nos reconciliou contigo. Nós agora nos encontramos diante da Tua face, justificados por Tua graça livre. Nós nos encontramos adotados, Pai, como filhos do Senhor, também por graça, e pedimos que o Senhor então nos abençoe nesta hora, neste dia,
Que a tua edificação seja uma realidade, a transformação que vem pelo teu evangelho, através da pregação da tua palavra, Senhor, venha até nós e nos abençoe e nos leve ainda mais a render graças e graças, louvores e louvores a ti todos os dias da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, e assim oramos em Cristo Jesus, louvando o teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, ao som do piano, coloquemo-nos em pé e juntos cantemos o hino Castelo Forte. A igreja pode se assentar. A palavra do nosso Deus, na sua lei, revela quem nós somos, meus irmãos. Somos homens falhos, pecadores, merecedores de toda a condenação do nosso Deus. A palavra descortina a realidade do nosso coração e por esta razão nós leremos a santa lei do Senhor e na sequência confessaremos a Deus os nossos pecados.
Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 26 ao versículo 27, a palavra inerrante do nosso Deus nos diz assim: Orei ao Senhor dizendo: Ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Meus irmãos, com base nas misericórdias de Deus e na sua fidelidade pactual, nós nos colocaremos na sua presença, confessando os nossos pecados por meio de uma oração. Será conduzida pelo reverendo Tito. Nosso Deus e Santo Pai, diante da Tua presença, clamamos pela Tua misericórdia, porque temos pecado contra Ti somente, e temos feito o que é mal perante os Teus olhos, de modo que a nós pertence o corar da vergonha, pois todos os nossos pecados são flagrantes diante dos Teus olhos, diante da Tua presença que preenche todo o lugar. Por isso, ó Deus, nós nos unimos no propósito da Tua santa palavra, em rogar para que o Senhor não atentes para a dureza do nosso coração, a dura cerviz, ó Deus, que muitas vezes é manifesta na nossa vida cotidiana, nem para a maldade, nem para os nossos pecados. E fazemos isso, ó Deus, confiados na justificação pela fé em Cristo Jesus, na declaração de que nele, ó Deus, os nossos pecados estão plenamente perdoados, pagos, ó Deus, pelo verter do seu sangue ali na cruz e pela justiça que nos foi imputada. Te agradecemos pela confiança, ó Deus, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que nos faz nos aproximar do Senhor e recobrar esta consciência de que nele os nossos pecados já foram todos quitados. Agora, ó Deus, dá-nos da nova vida em Cristo Jesus, atentarmos para não mais cometê-los e vivermos em novidade de vida, lutando, ó Deus, contra as tentações que tenazmente nos assediam pelo inimigo, pelo mundo e pela própria carne. Te damos graças porque podemos, ó Deus, desde já sorver do gracioso perdão que nos foi dado pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Continuando, meus irmãos, nossa celebração e adoração ao nosso Deus, nós vamos nos preparar para dar graças pela sua obra redentora. E faremos isso primeiro pela leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Os versos de 1 a 5 nos dizem assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sejamos conduzidos em uma oração de gratidão pela obra de Cristo. Convido o nosso irmão reverendo André Silvério que nos represente nessa palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque de geração em geração Tu és Deus. Deus incomparável, santo, justo, tremendo, Tu que és Criador e sustentador de todas as coisas. Não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é aquele que tem dirigido a história de maneira perfeita
de maneira soberana, de maneira perceptível. Nós te rendemos graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. De todas as bênçãos, Pai, a mais preciosa, a mais gloriosa, é a bênção da vida eterna em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque aprove ao Senhor nos escolher antes da fundação do mundo para sermos teus filhos, para fazermos parte do teu povo, da tua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tu enviaste o teu Filho para morrer pelos nossos pecados. E em Cristo o Senhor nos adotou, nos fez parte do povo da aliança. E agora, Senhor, podemos chamar-te de Pai. Podemos ter acesso à tua presença. Podemos te adorar, podemos te bendizer, entregar-te o nosso culto. Ó Deus querido, nós somos infinitamente gratos pela bênção da comunhão em Cristo Jesus. Mas também, Senhor, te damos graças pela bênção da vida neste mundo, pela bênção da família, pela bênção do trabalho. Nós te damos graças, ó Pai, pelas grandes e pequenas bênçãos, porque em cada detalhe e em todas as coisas temos percebido de maneira muito clara a tua mão providencial sobre nós. Mas, ó Deus, de maneira muito especial nesta noite, nós te rendemos graças pela vida, pela existência do nosso seminário, por esses 45 anos, ó Deus, que o Senhor tem sustentado o seminário JMC. E por meio desse seminário, o Senhor tem abençoado a Igreja Presbiteriana do Brasil, e por que não dizer a Igreja Evangélica Brasileira, e até mesmo a Igreja Mundial. Damos-te graças, Pai, porque deste seminário, homens têm saído com o desejo piedoso de pregar a Tua Palavra, de evangelizar, de ensinar, de doutrinar, de fazer, ó Deus, o Evangelho de Cristo avançar e o reino progredir. Ó Deus querido, aceita a nossa gratidão também pela vida daqueles que hoje estão se formando nos cursos livres do nosso seminário, alguns, ó Deus, da escola de oficiais, preparando-os para o oficialato na igreja local, outros na escola de professores, para o ensino da escola dominical, outros, ó Deus, na escola de aconselhamento bíblico, ensinando, ó Deus, exortando e aconselhando com fidelidade, com base nas Escrituras, crendo que ela é suficiente para todas as coisas. E outros também, ó Deus, na escola de pregadores expositivos, quando, ó Deus, aprenderam que precisam expor com clareza a Tua Palavra, de maneira simples, de maneira prática e de maneira, ó Deus, cristológica. Nós te damos graças, Pai, por aqueles irmãos que aqui estão e por aqueles que nos acompanham de seus lares, em vários lugares do Brasil, até mesmo fora dele. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor tem abençoado de maneira muito grande e rica este seminário, e ele tem sido, ó Deus, uma grande fonte de bênção para toda esta grande nação. Continua, Senhor, a abençoar o nosso seminário. Continua, Senhor, a sustentar o nosso diretor, o reverendo Ronaldo. O reverendo Hermes tem na coordenação, os professores, os alunos. Para que o nosso seminário, ó Deus, continue sempre, ó Deus, com a luz na mente e com o fogo no coração. Que a nossa mente esteja voltada para a verdade, o nosso coração para o Senhor. Que o nosso seminário, ó Deus, continue sendo, de fato, um fundamento, um bastião da verdade neste mundo. Que o nosso seminário continue impactando, ó Deus, de maneira muito gloriosa e piedosa, esta grande nação. É a nossa oração de gratidão e o fazemos em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Ao som do piano nós renderemos graças ao nosso Deus entoando o hino O Deus Fiel. Ao som do piano então fiquemos em pé para entoar este hino. Deus
Podei vos assentar. Nós, nesse momento, ouviremos a exposição da palavra do nosso Deus e o servo do Senhor que nos trará a mensagem da parte do nosso Deus é o reverendo Walter. Reverendo Walter é professor da nossa casa, a quem nós passamos com muita alegria a palavra nesse instante, para que Deus o abençoe ricamente. Obrigado. Graça e paz, irmãos. É com grande alegria que nós nos encontramos nesta tarde e noite para servirmos e adorar ao nosso Deus. Quero agradecer ao reverendo Ronaldo o honroso convite de aqui estar neste momento tão marcante e significativo na vida dos nossos alunos. É uma alegria poder servir ao nosso Deus nesta tarde. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus nesta hora, na carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 8 a 10, que nós estaremos fazendo a leitura da palavra do nosso Deus. Palavra que nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Até o versículo de número 10. Vamos orar neste instante ao nosso Deus mais uma vez. Pai amado, nós nos apresentamos diante do Senhor e fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos em Tua casa para meditarmos na Tua palavra e sermos alimentados e fortalecidos pela Tua verdade. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, mas dá-nos também a sabedoria necessária para aplicar o conhecimento que recebemos das Tuas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor me assista nesta hora e use-me para a Tua honra, para a Tua glória e para a edificação do Teu povo. Fala conosco, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, certamente alguns de nós que aqui estamos já tiveram a oportunidade de ir ao circo, né? Algo que era mais antigo, né? De ir ao circo, e lá nós assistíamos algumas apresentações, mas uma destas apresentações que me chama a atenção é a apresentação do trapezista. Há um momento crucial no ato da sua apresentação. O trapezista está balançando no alto, segurando firme na barra, e para que o espetáculo de fato continue, ele precisa fazer algo
é aterrorizante. Ele precisa soltar a barra, lançar-se ao ar, e numa fração de segundos em que ele não está segurando mais a barra antiga e ainda não foi pego pelo outro trapezista, o aparador, ele está solto no ar. E nesse momento o suspenso é a mais pura definição de confiança. Ele não pode voltar mais à barra antiga. E a segurança futura depende daquele que o segurar, vier a segurá-lo. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos perceber que foi exatamente este salto que ele dá. Ele sai de Ur dos Caldeus, que era a sua barra segura, a vida estável, a cultura conhecida, o convívio com a palavra, com a família, e de repente vem o chamado de Deus, e ao ouvir este chamado, foi o momento que ele teve que soltar as mãos da barra, e ele vai ficar suspenso no deserto, confiando que mesmo sem chão visível, os braços de Deus o sustentariam. Portanto, nós olhamos para a história de Abraão e vamos perceber que Abraão não só foi justificado pela fé, mas ele viveu pela fé. Ele viveu por fé. Ele não só obteve a sua salvação por meio, pela instrumentalidade da fé, mas ele teve uma vida marcada pela fé. Como é que nós podemos hoje viver pela fé? Como é que Abraão pode nos ensinar a maneira pela qual nós possamos viver pela fé? É sobre isto que eu quero meditar nesta noite ou nesta tarde com os irmãos. Primeiramente nós precisamos lembrar que a melhor maneira de crescermos na fé é caminhar com os que têm fé. Essa é a melhor maneira que nós temos de desenvolver a nossa fé. A partir do versículo 4 do capítulo 11 desta carta, o autor ele vai se dedicar em apresentar o testemunho de grandes homens, de grandes mulheres de fé do Antigo Testamento. Mas como observa Richards no seu comentário, o fato não está nesses homens e mulheres, em toda a variedade de experiências, mas sim na fé singular que mostra as suas várias facetas na vida deles. Por meio destas figuras históricas e bíblicas, e nós por meio disso podemos ou vemos todas as coisas que a fé realiza e os benefícios que ela comunica. No versículos de 8 a 10, nós lemos, fala-nos de Abraão, dá-nos o testemunho de fé de Abraão, aquele que foi chamado o pai da fé, o pai dos crentes. Eu concordo com Stuart Olliott, que nos diz que não existe um exemplo de fé maior do que a fé de Abraão. Abraão, ele aceitou as promessas de Deus pela fé. Ele recebeu duas promessas: a herança da terra
prometida e a formação de um povo poderoso. No entanto, nós vamos observar e nós vamos ver que Abraão nunca viu essas promessas se cumprirem durante a sua vida. Ele não assistiu à concretização daquilo que Deus havia prometido a ele. Ele nunca foi dono de 1 metro quadrado do terreno em Canaã, exceto o local de sepultamento da sua esposa, Sara, que ele comprou para que pudesse ali sepultá-la. Então, Abraão abandonou aquilo que outras pessoas chamam de certezas, pelas que estas pessoas também chamam de incertezas, pois a palavra de Deus era para ele mais segura do que qualquer outra coisa. Essa é o claro ensinamento da palavra de Deus. Abraão creu, e como diz a palavra de Deus, isto lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado pela fé. E como nos diz Joel Bick, a justificação é o ato pelo qual Deus credita a sua perfeita justiça à conta espiritualmente falida do pecador culpado e condenado que crê em Cristo. Estamos todos espiritualmente falidos diante de um Deus santo, e o salário do pecado é a morte. Não possuímos em nossa conta nenhum capital espiritual que mereça uma posição de direito diante de Deus. Na justificação, Deus toma a própria justiça de Jesus Cristo e a imputa à nossa conta. E essa transação, diz ele, é realizada pela fé. Quando Deus examina os seus livros do céu e olha ao lado do nosso nome, ele vê a perfeita justiça de Cristo, que nos foi imputada com base na fé. A fé somente, o único meio de justificação, o fundamento para a transferência de tão vastas riquezas para a nossa conta, não é simplesmente a fé, mas somente a fé. Podemos então concluir que a fé é um instrumento, é um meio pelo qual o cristão pode ser justificado diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus pela instrumentalidade da fé. E é por isso que o texto vai dizer que Abraão creu, e isto foi imputado por justiça, e ele então passa a ser justificado. Mas quando nós olhamos a história e a vida de Abraão, nós vamos perceber que ele também viveu pela fé. E eu creio que viver pela fé é muito mais difícil, ainda mais quando a promessa que nos é feita, a promessa que nos é posta diante dos nossos olhos, nos parece demorada. Portanto, Abraão nos ensina sobre a fé, sobre a confiança, e ele nos ensina como é que o justo vive pela fé. E a primeira característica que nós encontramos nesse texto é que viver pela fé é obedecer ao chamado de Deus. Viver pela fé é obedecer o chamado de Deus. O texto nos diz que Abraão partiu sem saber aonde ia. Ele obedeceu ao ser chamado para ir a um lugar
que receberia como herança, apesar de não saber para aonde ia. Então, isso é interessante. Imagine você sair de férias, chama a sua família, coloca todos eles no carro, você liga o GPS, e a esposa pergunta: para onde vamos? E ele diz: não sei. Nós vamos para o litoral, para a fazenda, para o norte, para o sul. E ele responde: não sei. E ele fica ali diante do GPS, aguardando que ele ouça uma mensagem para dizer aonde ele deveria ir. Isso nos parece um tanto quanto absurdo, nós não fazemos isso. No entanto, Abraão saiu sem saber aonde ia, porque ele estava pronto para cumprir a ordem de Deus. Contudo, nós vamos verificar que para que isto acontecesse, era necessário que ele rompesse com a sua vida antiga. Era preciso deixar o paganismo. Sim, Abraão era pagão. Nós vemos isto lá em Josué 24, versículos 2 e 3. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Então, vejam só, irmãos, seus pais eram pagãos, serviam a outros deuses, e é desse contexto que Deus vai chamar Abraão. Então nós vamos perceber, irmãos, que a fé de Abraão, ela é precedida pelo chamado de Deus, pela escolha soberana de Deus. Portanto, nós aprendemos com Abraão que a fé age quando Deus revela a si mesmo, dando-nos a conhecer de si mesmo. Deus nos chama não apenas para crer em alguns fatos abstratos, mas para obedecer o chamado e segui-lo. O evangelho que Cristo proclama é um chamado ao discipulado, um chamado a segui-lo, a andar após ele em obediência submissa. John Stott vai dizer: o homem que se entrega a Cristo perde a si mesmo, não pela absorção da sua personalidade na personalidade de Cristo, mas sim pela submissão da sua própria vontade à vontade de Cristo. A vida cristã começa por este gesto de fé: dar as costas à vida antiga, e o discipulado consiste em romper com a existência anterior. É uma nova vida que nós ganhamos em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, diz-nos a palavra de Deus. Ter um encontro com Cristo é experimentar essa mudança radical, é nos tornarmos um discípulo radical, porque rompemos com tudo o que tínhamos anteriormente para tão somente obedecer a Deus. E isto fica claro porque quando Mateus vai ser chamado da coletoria, quando Pedro, André, Tiago e João das redes, eles não tinham dúvidas de que o chamado de Jesus era sério. Eles deveriam abandonar tudo para o seguir, e o fizeram. Arthur Pink vai nos dizer: fé e obediência nunca podem ser separadas. Como o sol e a luz, e o fogo e o calor,
a obediência é filha da fé. Então, primeiramente, viver pela fé é obedecer ao chamado de Deus. Mas há um segundo aspecto que nós podemos observar aqui no texto, que viver pela fé é crer nas promessas de Deus. Também é possível ver que o chamado à fé é sempre seguido pela vida de fé. E lá no versículo 9 do nosso texto, nós lemos: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A experiência de Abraão, irmãos, ela nos mostra e nos ensina e nos informa que a vida de fé não implica em receber todas as promessas de Deus de forma tangível, mas acreditar nelas em face das dificuldades, recebendo-as pela fé, vivendo como Abraão viveu, com confiança, com esperança em Deus. Abraão peregrinou pela terra que era sua herança. Canaã era a terra prometida a Abraão. E o texto nos diz que ele habitou em tendas, isto é, algo não fixo. Ele era um peregrino. E o dicionário teológico vai definir peregrino como alguém que vive entre os cidadãos residentes, sem ter os direitos da cidadania, mas recebendo a proteção da comunidade. A história de Abraão nos conta que quando a sua esposa falece, quando Sara morre, ele precisa implorar para alcançar um pedaço de terra onde pudesse sepultá-la. Abraão nada possuía. E lá no discurso de Estevão, em Atos 7, nós lemos: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Abraão precisou aprender a viver pela fé, bem como toda a sua descendência precisou também viver pela fé. Jesus nos ensina que viver neste mundo deve ser a experiência do cristão, estando no mundo, viver neste mundo como que não pertence a esse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E ajuntar tesouros aqui é tanto fútil quanto pecaminoso. Irmãos, obedecer ao chamado de Cristo, no início, é fácil. Porém, viver essa vida de fé, no dia a dia, durante um longo período de anos, é mais difícil. E mais uma vez Richards nos diz: Abraão começou por obedecer ao chamado de Deus, e ele perseverou em acreditar na promessa de Deus,
Deus tinha prometido a ele uma terra como uma própria herança, e a fé de Abraão consistiu em receber essa promessa enquanto ele continuava a obedecer e a servir. Portanto, viver pela fé é atender ao chamado de Deus. Viver pela fé é crer nas promessas de Deus. E viver pela fé, nos ensina o texto, é aguardar a cidade que tem fundamentos. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Se nós vamos perseverar na vida cristã, então temos que fixar os nossos olhos naquela cidade, na Jerusalém celestial. Afinal, este é o nosso destino, a nossa verdadeira casa, embora não tenhamos ideia do que nos espera lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Mas nós cremos e fixamos os nossos olhos nessa promessa, nessa Jerusalém celestial, nesta terra prometida, e prosseguimos. Abraão saiu rumo ao inesperado e invisível, e continuou firme por causa da promessa de Deus. Não foi para ser um senhor de terras que ele partiu de Ur. Olhar para a cidade que tem fundamentos nos serve de estímulo para continuar, para perseverar. Nem sempre é fácil a vida cristã. Nós temos as dificuldades e as lutas, e se nós tirarmos os olhos do nosso objetivo, do nosso propósito, nós podemos nos perder. Não devemos pegar nenhum tipo de atalho, mas caminhar pela estrada que Deus traçou para cada um de nós, olhando firmemente aquilo que Ele nos promete, que é essa Jerusalém celestial. O foco de Abraão era a cidade com fundamentos. Pela fé, ele olhava para a cidade permanente, que representava o cumprimento das promessas divinas a ele e a sua descendência. E esta cidade era a cidade celestial, a nova Jerusalém, onde o próprio Deus é o arquiteto. Abraão, seus herdeiros, Isaque e Jacó, tinham certeza que entrariam em uma herança prometida, e uma herança prometida muito melhor e muito mais duradoura do que a terra de Canaã podia oferecer. Irmãos, é isto que o texto nos traz aqui, a nós, contando-nos a vida de fé de Abraão. Mas, o que é que isso tudo tem a ver conosco, com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida? Um servo de Deus disse o seguinte: precisamos distinguir entre nosso desejo e o que Deus nos prometeu. Ele não promete estabilidade financeira, Ele não promete uma esposa ou um marido, filhos para o casal que os quer. Alguns tomam textos do Antigo Testamento e os aplicam para qualquer pessoa hoje. Textos que já tiveram a sua aplicação e não são confirmados no Novo Testamento. Além disso, vários textos de ambos os testamentos descrevem uma situação que não se repete. Mas há coisas que nós podemos tomar como promessas.
a morada celestial, a presença de Jesus conosco dia após dia. Essas são promessas para todos nós, para todo crente, e nisso nós podemos nos firmar. Então nós encontramos aqui algumas características, os P's de viver pela fé, os 3 P's. O primeiro P é a prontidão. Fé e obediência são inseparáveis. Discípulo é aquele que crê, cuja fé o leva a abandonar todas as coisas e obedecer a Deus. Crer em Deus, segundo as Escrituras, é confiança em Deus, é amor a Deus, é obediência a Deus. A fé está associada com a nossa obediência, com a nossa submissão à sua vontade, à vontade divina. Se assim não for, não será fé. A falta de fé e a falta de obediência são 2 lados de uma mesma moeda. Nós somos chamados a estarmos prontos para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós, para realizarmos a sua vontade, para submissos fazermos aquilo que Ele nos chamou. O segundo P é a peregrinação. Ao morrer, Abraão não precisou mais da fé na promessa da terra. Ele desfruta agora a herança celestial. Portanto, nós vamos verificar que a fé é própria do peregrino. Ela só serve para este mundo, para a nossa caminhada aqui. Portanto, creia, irmão, caminhe com Cristo. Enquanto semeamos, sofremos, mas a alegria vem ao colhermos os frutos do nosso trabalho. Precisamos estar prontos. Nós somos peregrinos. E o terceiro P é perseverança. Nossa caminhada não é pautada por aquilo que nós vemos. A nossa caminhada é pautada pela fé. E a perseverança é a marca de todo verdadeiro cristão. Eu costumo dizer que se tem uma palavra que resume o que é o cristão, é esse termo, perseverança. Irmãos, as lutas são intensas, as dificuldades são muitas, e muitas vezes temos a sensação de que não vamos sucumbir e não alcançar a promessa que Deus nos fez. Talvez você já tenha passado por isso na sua vida. Momento de tribulação, de luta, e um momento tão intenso e difícil que você não consegue enxergar mais a promessa de Deus. Mas quando isto acontece ao verdadeiro cristão, ele persevera. Por isso, irmãos, contemplem a promessa que haverá novos céus e nova terra, e prossigam, firmes, inabaláveis, confiantes, certos de que quem nos fez a promessa é fiel. Que Deus assim nos abençoe. Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus que nos edificou neste momento, cantemos o hino O Serviço do Crente, no labor sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Ao som do piano, em pé, cantemos este hino ao Senhor.
nosso seminário, nos conduzirá a Deus numa oração final, logo em seguida impetrará a bênção do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra fala aos nossos corações, usa nossos irmãos do passado para nos ensinar como o Senhor nos trata e como devemos responder a este relacionamento. Nesta tarde, podemos crescer no nosso conhecimento. Queremos agora, Pai, pedir que o Senhor esteja com Teu Santo Espírito, gravando em nossos corações e mentes estas palavras indelevelmente, para que nossa vida neste mundo seja uma expressão sincera da Tua vontade, seja uma vida de fé. Senhor Deus, queremos nesta oportunidade dizer o quanto nos sentimos honrados de neste mundo cultuá-lo, mas não como ignorantes, mas como pessoas que sabem que tudo vem do Senhor. E nesta ocasião especial, sabemos que o preparo desses estudantes durante esse semestre foi uma expressão da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, abençoando cada um deles no cumprimento das tarefas, das leituras, enfim, com a presença em cada uma das aulas. Senhor Deus, nós atribuímos a força, a disposição de cada um ao Senhor, pois sabemos que veio do Senhor tudo o que precisaram para completar estes cursos. Senhor Deus, queremos também lembrar dos professores que o Senhor preparou para que pudesse ensinar esses estudantes. Senhor Deus, rogamos as bênçãos sobre cada um deles, que continuem esta carreira de ensino, promovendo o crescimento intelectual, o crescimento espiritual dos seus alunos. Senhor Deus, agora lembramos também dos coordenadores, dos cursos, das escolas. Queremos rogar ao Senhor e abençoe estes servos que durante esse semestre estiveram administrando este ensino, administrando as escolas nos respectivos cursos. Pai, nós rogamos que o Senhor continue a abençoar estes homens, dando-lhes sempre a disposição de servi-lo. Senhor Deus, nós falamos com o Senhor nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós aqui esta tarde. Estejam também com os nossos irmãos espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Neste momento, passaremos a cerimônia de entrega dos diplomas. Gostaríamos de convidar nossa secretária escolar, nossa irmã Rose, que nos acompanhe neste momento. Irmãos, nós gostaríamos de apenas orientar como será aqui nossa estratégia de entrega dos diplomas. O irmão ou irmã a ser convidado para receber o seu certificado
deve se dirigir até esta mesa. E então, um dos pastores, a começar pelos nossos irmãos que compõem as escolas, estarão fazendo a entrega desses certificados. E o movimento será o seguinte: na entrega, e usaremos para isto a referência do púlpito, na entrega uma foto, e ao receber o diploma, aguarde mais próximo do piano. E a hora que todos receberem, quando todos daquela escola receberem os seus certificados, tiraremos uma foto da escola. E os irmãos aguardem próximos aqui, principalmente nos 2 bancos, porque ao encerrar a entrega da última escola, nós faremos uma foto com todas as escolas. Espero que consigamos seguir essa rota. Muito bem. Nós vamos começar com a Escola de Conselheiros Bíblicos. E na ausência do reverendo Jonatas Abdias, eu gostaria de convidar o reverendo Tito Lísias, que proceda na entrega desses certificados a esses irmãos, representando o nosso irmão reverendo Jonatas Abdias. Escola de Conselheiros Bíblicos, irmã Ana Isabelle Vieira Vilande da Luz. Irmã Cláudia Kiyomi Sumi. Irmã Dicla de Freitas Coelho. Irmã Lidiane Martins de Almeida Soares. Irmão Rodrigo Corrijo e Silva. Irmão Rodrigo Corrijo e Silva. Irmão Stanley dos Santos. Irmã Thalita Silva Albuquerque. Esses irmãos representam os demais aprovados na Escola de Conselheiros Bíblicos. Nós sabemos que o número é maior do que este, mas esses irmãos presentes aqui esta noite representam todos os demais formandos da Escola de Conselheiros Bíblicos. Agora a foto.
Passemos à escola de oficiais. Para a entrega desses certificados, nós convidamos o coordenador, reverendo Walter. David Paula Barros Júnior. Irmão Edson Barbosa Celestino de Souza. Irmão Edson Santos de Oliveira Sobrinho. Edson. Irmão Gilberto Pereira Lins. Irmão Jerônimo de Souza Nunes. Prazer. Irmão Osnir Cunha. Parabéns, Deus abençoe. Irmão Valdomiro de Souza. Deus abençoe. Obrigado, Reverendo Walter. Quarta turma da Escola de Pregadores Expositivos. Convido o coordenador, Reverendo André Silvério, terá oportunidade de entregar os certificados da turma. Deu. O seu não tem.
Passemos então aos irmãos formandos da escola, da quarta escola de pregadores expositivos. Irmão Cristiano Fernandes de Lima. Irmão Emerson Guilherme Nunes da Silva. Irmão Oscar Pereira dos Santos. Irmão Ronaldo Marinho Amaro de Souza. Prazer, xará. Esses irmãos representam aqui esta tarde todos os demais formandos da Escola de Pregadores Expositivos. Irmãos, para representar aqui a Escola de Professores, gostaria de convidar o pastor da igreja, reverendo Pablo, que procedesse com a entrega dos diplomas dos irmãos alunos da Escola de Professores, na ausência do reverendo Davi Manso. Anderson Cleiton Ramos de Melo. Pedir para esperar. Daniel Eusébio Batista. Não veio. Fabiana Campos Casalas.
Nayara Fernandes Lopes Rodrigues. Renan Silva Seabra. Rita de Cássia Alves Teves. Deus abençoe. Encerrou. Agora fora. É, Rose. É. Toca muito bem. Gostaria de convidar o nosso irmão e reverendo André Silvério, que representasse aqui nosso irmão Maestro Parcival, na entrega dos certificados. E esses alunos da 5ª turma da Escola de Professores também representaram os demais que foram aprovados neste semestre, a 5ª turma. E agora, o curso livre de música, segundo semestre 2025. Irmã Noemi Machado Gonçalves Valeiro. Irmão Ricardo de Abreu Barbosa. Esses irmãos também representam mais um aluno que se formou nesta mesma ocasião. Agradecemos, reverendo André. E assim, nós gostaríamos agora... Já fez a foto dos dois? Agora gostaríamos de convidar todos os formandos para uma foto panorâmica aqui com os coordenadores, com todos que participaram desse momento.